como lidar com aquelas pessoas que tendem a desistir antes de tentar. Mais uma vez. Como lidar com aquelas pessoas que tendem a desistir antes de tentar? Pode falar. É lógico que para a gente poder pensar de forma mais profunda sobre isso, a gente teria que saber detalhes do que a Dani pensou e tudo. Então a gente vai fazer uma reflexão de um modo mais amplo, de modo que possa abranger qualquer coisa nossa. Uhum. Então a gente vai entender que diz respeito a alguém que a gente se importa e a gente gostaria que essa pessoa tivesse então um comportamento diferente, que agisse de um modo diferente. Uhum. É lógico que a gente pode fazer algumas coisas da nossa parte e diz respeito a principalmente um estímulo, né, um exemplo, a gente fazer elogios a respeito das coisas que a pessoa faça que já apontam para aquilo que a gente quer que ela realmente venha a aderir em termos de comportamento. Agora, por outro lado, quando a gente está lidando com uma pessoa adulta, a gente vai entender que cada pessoa tem as suas escolhas. Então, a gente tem que saber também até o limite do nosso acesso, o limite da nossa influência, porque muitas vezes a gente gostaria que a pessoa agisse de uma determinada maneira, que ela fosse de uma determinada forma. E a gente então coloca um encargo muito grande em termos de cobranças a respeito das pessoas. E uma das coisas que pode acontecer é da pessoa de repente se afastar da gente por conta disso, por perceber que a gente não a aceita do jeito que ela se manifesta, do jeito que ela se apresenta. Então, é uma questão assim, de que se a pessoa escolheu, ela tem o tempo dela de agir, ela tem a forma dela de pensar e ela tem o livre-arbítrio dela, ela tem as escolhas dela. Dani, na questão da sua pergunta, eu pensei em fazer uma pergunta diferente, sabe? Se a pergunta é como eu vou lidar com aquela pessoa que desiste antes de tentar, então a gente está colocando que é uma dificuldade da própria pessoa. Então, eu mudaria a pergunta para o que você vai fazer diante da escolha do outro? Ou seja, a gente tem sempre que trazer para a gente como que a gente lida com a escolha do outro, como que a gente lida com o outro, como que a gente está trabalhando as nossas emoções, os nossos sentimentos com as respostas do outro, né? Então, são importantes a ponderação e a maturidade nesse sentido. Como o Rodrigo falou, aceitar a pessoa como ela é, né? Então, se a pessoa tem uma questão de dificuldade de desistir antes de tentar, é alguma coisa que ela traz aí que ela, ao olhar de fora, precisa trabalhar. Mas a gente não sabe o que se passa dentro da pessoa, né? Por outro lado também, existe uma questão. Na mitologia grega, existe o mito de Atlas. E Atlas, ele é representado na mitologia como sendo um homem muito forte, carregando o mundo nas costas. E quando a gente fala da síndrome de Atlas, trazendo isso daí para o campo da psicologia, é algo que estaria dizendo respeito daquelas pessoas que estão buscando para si o peso da responsabilidade daquilo que cabe ao outro fazer. Então a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente não se sobrecarregue de determinadas coisas que não cabem a gente, né? Para que a gente estimule o outro, mas não para que a gente tome o fardo do outro. Então, muitas vezes no desejo de que o outro realize, de que o outro faça, de que o outro conquiste, às vezes a gente tira o encargo do esforço do outro e a gente é que pega para fazer. E a gente acaba assumindo, às vezes, a decisão pelas escolhas do outro, como se o nosso olhar fosse um olhar mais maduro ou melhor. Mas a questão é que o outro só vai conseguir treinar na medida que ele fizer esse tipo de posicionamento, esse tipo de escolhas, né? Então, a gente meio que assim,
cada um já tem a carga das próprias escolhas, da própria vida. E lógico que quando a gente convive com uma outra pessoa, nós devemos, assim, colaborar, estimular, apoiar, mas nunca carregar a pessoa, nunca tomar aquilo que cabe ao outro fazer. E assim, o que dá para fazer, né? Pensar até onde o outro dá conta de ir, ou até onde ele quer ir, até onde ele quer fazer algo nesse sentido, né? E é importante a gente pensar assim também. Temos duas coisas que dá para fazer. Não é que não dá para fazer nada. A questão é mudar o foco, tá certo? Mudar o foco da nossa percepção. Mas tem coisa que dá para fazer. Que é, convite. Convide a pessoa. Ao invés de apontar, não sei se é o caso, mas acontece. Ao invés de apontar, mas você não quer fazer nada, mas você tá sempre desistindo antes de tentar, ao invés de já diretamente falar com uma forma que você tá apontando, falar com uma forma que a gente possa convidar. Você já pensou em fazer tal coisa? Não, mas eu acho muito difícil. Mas aí você vai, na conversa, envolvendo, mas e tal coisa? E aí você vai fazendo um processo com ela, que a gente fala que é um processo de clareza, você vai perguntando e perguntando. E quem sabe durante essa conversa, né, você vai fazendo determinadas perguntas, ela, mas eu não tinha pensado nisso. Então o convite, ele tem mais a atenção da pessoa do que o apontamento ou a fala. E também o exemplo. A gente não muda ninguém, tá certo? Mas o exemplo, ele arrasta. Então, se uma pessoa tem condutas que ela se mobiliza, que ela tá sempre lá tentando, mesmo se frustrando, mesmo na dificuldade, ela vai, ela tenta, ela cai, mas ela levanta com uma resiliência muito grande, ela envolve, ela encanta, ela vira referência. Então, quando a gente quiser que o outro mude, a gente primeiro tem que se mudar. A gente primeiro tem que ser o exemplo, igual aquela história do Gandhi, né? Que a mãe do menino foi lá e falou, Gandhi, meu filho tem que parar de comer açúcar. E, por favor, pelo amor de Deus, fala com ele para parar de comer açúcar, porque eu não tô adiantando eu falar. E aí ele falou, volta daqui a um mês. 15 dias? Não sei. Isso, 15 dias. E aí, meio sem entender, mas ela saiu e voltou depois de 15 dias. Quando ela voltou, levou o filho lá e o Gandhi falou, então, para de comer açúcar. Mais ou menos assim. E a mãe falou, mas pra que eu tive que esperar 15 dias pra você falar só isso? E qual foi a resposta? Antes eu também comia açúcar. Então, eu tive que parar de comer açúcar pra falar pra ele parar de comer açúcar. Ou seja, eu tive que ser coerente. Eu tive que ser verdadeiro. Claro, ele é evoluído, mas um pouco disso a gente tem que trazer pra nossa vida. E a gente vai pensar também o seguinte, se a gente realiza uma crítica, é lógico que às vezes o nosso objetivo é o melhor, é que a pessoa se transforme, que ela progrida, que ela cresça. Mas se a gente não estabelece antes uma sintonia que vai acontecer através de um acolhimento e primeiro de uma aceitação do ponto que a pessoa está, a pessoa provavelmente não vai estar receptiva àquilo que vier da gente. A pessoa provavelmente ela vai estar na defensiva, porque a crítica faz com que a gente fique na defensiva. Com certeza. Mas quando a gente se sente acolhido, a gente relaxa e tende a aceitar muito mais aquilo que vem do outro. Então a gente tem que aprender assim, esse manejo no trato com o outro, né? Essa habilidade da comunicação, do convite, da aceitação, tem que acontecer todo de uma forma assim, harmoniosa e de modo natural. Se for uma coisa assim mais abrupta, mais forçada, a pessoa tende a acuar e a fincar o pé onde ela se encontra. E provavelmente vai ficar mais difícil ainda a mudança. Né? Então, muitas vezes é a própria vida que vai estimular a mudança da pessoa. Muitas vezes vai ser o incômodo, muitas vezes vai ser o sofrimento que a vida coloca, é que vai estimular. Mas às vezes quando a gente força, pode ser que a pessoa então, fazendo um movimento contrário, ela vai então e estagna, estaca
naquele ponto. E aí a gente vê na prática que a gente quer ajudar, mas tá atrapalhando, né? Mas a intenção é de ajudar. Então, até para ajudar, a gente tem que saber ajudar. Tem que saber até onde a gente pode ir, qual é o nosso limite de ir, qual é o nosso limite de fala. E todas as vezes que a gente tem uma conversa com uma pessoa assim, é sempre ter uma conversa do lado racional. Chamar o lado racional para raciocinar, para avaliar, para ponderar, para avaliar referências, expectativas, isso é muito importante. Porque quando a gente tá tendo conversas tão sérias dessa, chamando a pessoa para convidar ela, para ela fazer mais por ela mesma, a gente precisa fazer com que ela pense sobre a vida dela. Se ela está satisfeita, se ela gostaria de melhorar. Se ela gostaria de melhorar, o que será que ela poderia fazer? Às vezes, o que ela poderia fazer não é o que a gente está vendo que ela poderia fazer. Às vezes a gente vê uma saída para ela, mas aí não é o que ela faria. A saída dela poderia ser outra saída, mas ela tem que pensar na saída dela. E a gente vai entender o seguinte, se a pessoa está desistindo antes de tentar, é porque provavelmente ela está carregando um conceito dela mesma de que ela não dá conta das coisas. Então, ou ela está se subestimando em termos de potencial, de capacidade, ou então ela está se sentindo tão fragilizada que ela prefere não se expor para não sofrer nenhuma frustração, para que ela não, de repente, não passe por nenhuma derrota, nenhum fracasso, porque talvez para essa pessoa o peso disso, para ela, seria muito grande. Então, podem existir vários elementos dentro disso daí. Pode sim. Uma terapia pode ajudar. E uma terapia pode ajudar. Eu sou muito defensiva da terapia. Quem me acompanha sabe disso, né? Então, Dani, esperamos ter respondido a sua pergunta, né? Claro que não temos a intenção aqui de finalizar nada e pôr ponto final. Isso, não. São questões que a gente vai levantando para pensar.